arenamotos.com.br e confira ofertas incríveis. Visite na Avenida Yaya Melo 3850, no Shopping SP Market e na nova unidade do Gran Plaza Shopping. Apoio Itaú Veículos, crédito sujeito à análise. Arena Motors, shopping de carros, agora em Santo André. Respeite a sinalização. Mega Week Carrefour, uma semana inteira com mega ofertas todos os dias pra você. Aproveite! Coxa com sobrecoxa de frango 5,50 kg em nossos cartões. Óleo soia ou confiar em 900 ml 6,15 no meu Carrefour. Pizzas e lasanhas com 50% na segunda unidade. Lava-roupas e amaciantes com 50% na segunda em nossos cartões. Smart TV 65 polegadas LG em 15 vezes sem juros de R$ 249,90. Smartphones Motorola em 15 vezes sem juros com a primeira parcela paga pelos nossos cartões. Carrefour, alimente o seu melhor. Tá buscando uma PMRV na Grande São Paulo, Alto Tietê, o Vale do Paraíba? Saia do aluguel e aproveite 2 subsídios. Até R$16 mil Se no você Casa tem Paulista. intolerância à lactose e diz sim para Lac Day, que tal dizer sim para os benefícios de ser um Lac Lover? Chegou o programa de fidelidade Lac Lovers. Descontos exclusivos de acordo com o seu perfil. Você escolhe. Compre 2 caixas de 60 comprimidos e ganhe 30% de desconto. Ou leve 3 caixas e pague apenas por 2. É só se cadastrar no site da EMS Saúde ou em uma farmácia participante. Aí pra você que é intolerante à lactose, baixe o app Lac Lovers para ter ainda mais benefícios. Lac Day, diga sim para uma vida mais livre. Se a empresa tem que girar e os custos não cabem no orçamento, se enganou, meu bem, pode vir que esse é o seu momento. Na Caixa, sua empresa tem o crédito certo para cada momento, com a praticidade que o seu negócio precisa. Saiba mais no site ou vá a uma agência. Crédito Caixa, vem que é seu. Crédito sujeito à aprovação. Sabia que Bálsamo Benguê tem uma solução ideal para cada tipo de dor? Para aquelas dores mais leves, tem o Bálsamo Benguê Aerosol, que é fácil de aplicar e alivia a dor com praticidade. Já para dores moderadas, o melhor para você é o Bálsamo Benguê em gel, com rápida absorção e alívio instantâneo. Agora, se o seu dia trouxe dores intensas, a pomada possui extra poder analgésico, com 2,5 vezes mais mentol. É por isso que pra tudo terminar bem e sem dores, conte sempre com Bálsamo Benguê. Existindo sintomas, o médico deverá ser consultado. Shopping pra se vestir, shopping pra sorrir, shopping pra provar e pra se divertir. Tudo que faz a vida ter mais emoção, tem aqui no Shopping União. Tem aqui no Shopping União. Promoção de mães e namorados. A cada R$300 em compras, concorra a um Renault Cardian Evolution de presente. Juntos, amamos mais. Isso é união. Tem aqui no Shopping União. Regulamento e certificado de autorização em shoppingunião.com.br. Agora em Santo André, Arena Motors, shopping de carros. Nova unidade no Gran Plaza Shopping. 50 lojas e mais de 2 mil carros novos e seminovos. E tem mais: financeiras, vistoria, corretora de seguros e despachante. Crédito facilitado, taxas especiais e até 60 meses para pagar. Acesse arenamotos.com.br e confira ofertas incríveis. Visite na Avenida Yaya Melo 3850, no Shopping SP Market e na nova unidade do Gran Plaza Shopping. Apoio Itaú Veículos, crédito sujeito à análise. Arena Motors, shopping de carros, agora em Santo André. Respeite a sinalização. Mega Week Carrefour, uma semana inteira com mega ofertas todos os dias pra você. Aproveite! Coxa com sobrecoxa de frango 5,50 kg em nossos cartões. Óleo soia ou confiar em 900 ml 6,15 no meu Carrefour. Pizzas e lasanhas com 50% na segunda unidade. Lava-roupas e amaciantes com 50% na segunda em nossos cartões. Smart TV 65 polegadas LG em 15 vezes sem juros de R$ 249,90. Smartphones Motorola em 15 vezes sem juros com a primeira parcela paga pelos nossos cartões. Carrefour, alimente o seu melhor. Tá buscando uma PMRV na Grande São Paulo, Alto Tietê, o Vale do Paraíba? Saia do aluguel e aproveite 2 subsídios. Até R$16 mil no Casa Paulista e até R$55 mil do Minha Casa Minha Vida. Escolha seu AP com área de lazer e opções de vaga de garagem e varanda. E mais, dá pra juntar renda com até 3 pessoas. Tem uma PMRV pra você. Ligue 0800 728 9000 ou acesse mrv.com.br e saiba mais. Quando perguntarem que rádio você ouve,
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102,8 FM, pelo Instagram, Facebook. Estamos em mais um programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário. Comigo aqui a doutora Roseli Oliveira, Celso Carvalho. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes que estão nos ouvindo nessa noite muito fria, né? Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos ouvintes. Mais uma vez aqui ligadinho com vocês. Hoje nós vamos trazer algumas coisinhas da odontologia. E também, se vocês tiverem perguntas para fazer, pode fazer, que nós estamos aqui prontos para responder todas as suas dúvidas, ok? Então fica aí ligadinho conosco, participa do nosso programa aí conosco e faz companhia para nós nessa noite. Essa noite fria e gelada. Então vamos lá. Nossos queridos ouvintes, uma das coisas que nós separamos hoje para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre a transformação da odontologia. Por que eu vou falar sobre esse processo hoje, né? A odontologia ela passou por vários processos durante muitos e muitos anos para chegar até nos dias de hoje. Então nós vemos os nossos pacientes, né? Hoje a grande maioria dos pacientes tem medo de ir no dentista, né? Então quando fala em ao dentista, né, já tem que se preparar, começa a suar e tem taquicardia, sobe a pressão. Eu chego lá no consultório, fico apavorado, quero ser atendido rápido porque eu quero sair correndo do consultório por causa do medo que tem. E por que tem esse medo, né? Da onde que vem esse trauma, né? Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês do que era antes e do que a gente tem hoje, né? O que a odontologia moderna hoje traz para que vocês não tenham esse medo, não tenham essa angústia, essa paura, esse desespero do dentista, de chegar lá na cadeira e fica naquela ansiedade, naquele nervoso e morrendo de medo. E vamos ver que as coisas hoje é muito mais tranquilo que era antigamente, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, como é que funcionava a odontologia no século XX, né? Então, os instrumentos que o dentista usava eram rudimentares, né? E muitas vezes improvisados. Então, era instrumento muito pontiagudo, instrumento que, na verdade, doía na manipulação. Muitas coisas eles improvisavam porque não tinha todos os instrumentos e acessos aos materiais que nós temos hoje. Então, ali ele tinha alguns materiais que ele tinha que executar todos os procedimentos com aqueles materiais que eles tinham. E isso causava um certo desconforto, causava aquele medo. Então, aquele motorzinho, por exemplo, a nossa alta rotação, 2 quarteirões antes de você chegar no dentista, você já sabia que tinha um dentista perto. Ele ligava aquele motor lá, no quarteirão de trás, você já escutava aquele barulho, sabendo que tinha um dentista. Quando você entrava, você sentava no consultório, você ficava desesperado com aquele barulho, né? E aquele barulho, né? Então, o paciente ficava muito nervoso com isso. E aí nós tínhamos o quê? O que hoje a gente passa e que a gente fala, né? O Brasil é um país desdentado. Por que ele é um país desdentado? Fala assim, olha, o Brasil estava em 3º lugar, né? Em matéria de perda de dente, e hoje nós estamos em 1º. Mas por que isso? Porque a população não escovava o dente? A população não cuidava do dente? Não, claro que não. Era por quê? Porque a forma do tratamento antigamente principal era o quê? Extração. Então não tinha, doutora, né? A questão, por exemplo, que o paciente chegava e vamos fazer um planejamento de um tratamento. O planejamento era o quê? Extração, né? Então, assim, não tinha uma segunda ou terceira opção. E a opção mais viável naquele momento era a extração, resolvia o problema e o próprio dentista incentivava o paciente. Ó, você perdeu o dente, você vai colocar uma prótese aí e resolve o problema, entendeu? E o paciente achava até, de uma certa forma, melhor, não ia mais ter dor de dente, porque hoje ainda chega pacientes mais velhos para nós e fala assim, doutor, eu estou pensando em tirar todos os meus dentes, né? E colocar aí uma prótese lá, que eles chamam de dentadura, vai resolver o meu problema, eu não preciso mais ir no dentista, não preciso mais tratar o dente. E aí depois, lá no finalzinho, eu vou falar para vocês que mesmo assim,
teria que vir no dentista. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre as doenças sistêmicas que se estendem pela boca. E muitas vezes as doenças periodontais, o paciente acha que ele perdeu todos os dentes, tirou os dentes, ele ficou livre dessa doença, ele está enganado. Porque ele pode estar sem dente e ele vai continuar com uma doença periodontal, que vai levar ele a uma pressão alta, a uma diabetes, um problema cardíaco, um infarto, né? Então um problema renal, vários problemas relacionados à boca. Então veja bem, o momento que eu penso assim, tirei os dentes, resolvi o problema. Você resolveu às vezes o problema da dor, mas a doença silenciosa, ela vai continuar atacando, né? Até chegar numa consequência mais séria. Então, o tratamento que o dentista executava antigamente era o mais prático dele, era a extração. E por isso que hoje que nós temos aí paciente desdentado, né? Muitos, como a doutora falou. Outra coisa, o porquê que o paciente fugia ou foge hoje do consultório odontológico? Porque antigamente, o que acontecia? Usava-se muito pouca anestesia, né? A maioria dos procedimentos era sem anestésico. E o dentista ainda falava para o paciente, você quer tomar a injeção de anestésico ou você prefere que eu faça sem anestesia? E muitos pacientes com medo, né, do anestésico, e o anestésico de antigamente não é o anestésico mais potente que nós temos hoje, né? Era um anestésico mais fraquinho, mas que também tirava um pouco a dor, não tirava 100% da dor dele, né? Então ele pensava assim, se eu tomar esse anestésico, eu tomo uma picada, injeta esse anestésico em mim, eu ainda sinto dor, então dor por dor eu prefiro não passar por isso e já tira sem dor, né? Com dor. E aí acontecia isso, o paciente saía dali com um baita de um trauma, passava por um procedimento sem anestésico ou com um anestésico fraco, e que ele sentia toda a dor do procedimento. Então ele falava assim, nunca mais eu volto no dentista. Só volto quando eu tiver com dor. Quando não né? tem mais o que fazer, não tem né, mais. doutor? Exatamente. Então, o sofrimento era muito grande. Então, passava pelo dentista, né, para resolver um problema, mas aquele momento dele ia ficar uns 3, 4, 5 dias lembrando do dentista, porque 4, 5 dias ele continuava cuspindo sangue, saía assim, cuspindo sangue do consultório até em casa, porque não se dava ponto. Isso. Né? Então o paciente saía cuspindo, e aquele guspe durava 3, 4, 5 dias com aquele guspe, aquela pia lá, tudo em casa, tudo suja de sangue. Então, assim, a ideia que você tinha do dentista era muito ruim, né? E aí o foco de dor nas emergências era o quê? O tratamento apenas quando o paciente sentia dor. Então, eu ia ao dentista? Não, eu só vou no dentista quando eu estou sentindo dor. Então, não tinha dor, eu deixava para lá. Né? Então, tem pacientes, por exemplo, hoje que a gente atende com 50, 60 anos, que ele nunca passou no dentista. Ele falou, doutor, é a primeira vez que eu estou vindo no dentista. Por quê? Porque antigamente isso era uma prática normal. Eu só vou no dentista se eu sentir dor. Se não sentir dor, eu vou fazer o quê no dentista? Não preciso ir ao dentista. Como também eu só ia ao médico antigamente quando eu tinha algum problema. Tinha dor, estava acontecendo alguma coisa que eu ia no médico. Se eu não tinha dor, eu vou fazer o quê no médico? Né? E no dentista era a mesma coisa. Graças a Deus. Não havia cultura de prevenção, acompanhamento regular. Não tinha prevenção. A gente não se falava antigamente em prevenção. Né? Então, o dentista antigamente, ele era aquele dentista curativo. Ele ia lá e resolvia o problema. Qual é o problema? Dor, extração. Ponto, acabou. Repor dente, fazia prótese, colocava prótese e acabou. Esse era a odontologia que nós tínhamos no século XX. Outra coisa extremamente preocupante, né, que muitos pacientes hoje chegam, ele fica preocupado, né? Por exemplo, quando você vai num restaurante, o que você olha lá? A cozinha, né? Então, você vê uma cozinha lá arrumadinha, bonitinha, você sabe que a comida ali está feita com qualidade, com capricho. Quando ele chegar no dentista, ele fala assim, doutor, mas antigamente esterilizava esses materiais, né? Eu vejo aqui, vocês aqui, tem um funcionário só para cuidar disso, né?
Tem lá autoclave, tem um lado que é separado material sujo com material limpo, não se cruza material sujo com material limpo é separado. Eu vejo que vocês abrem o pacotinho esterilizado, tem até data de vencimento, tudo. Isso existia antigamente? Isso foi um dos fatores que eu estou levando esse conhecimento para vocês. Não, antigamente não tinha isso, né? Então, a questão da biossegurança, antigamente, era muito precário. Não se falava não tinha autoclave, né? Que é uma esterilização precisa, uma esterilização onde que você mata todos os micro-organismos, não tem como um micro-organismo sobreviver de um processo de esterilização, porque antigamente a esterilização que se chamava de esterilização era o quê? Eles tinham lá uma estufa, né? Que esquentava aquela estufa e que matava algumas coisas, morria na estufa. Outras poderia até sobreviver, né? E eles usavam muito um esterilizador que era ligado numa água, colocava lá, era como se fosse um banho-maria, que eles colocavam o instrumental ficava fervendo, e eles, né? E depois tirava esse material da água quente, lavava na água fria e acabou. Então, a biossegurança era extremamente preocupante. Então, a ausência de esterilização adequada. E aí corria o quê? O grande risco da infecção cruzada, né? Então, vinha o paciente lá com uma bactéria e que passava de um instrumento para o outro instrumento e o paciente saía de lá com uma outra coisa, né? Poderia sair com uma gripe, poderia sair com outro processo infeccioso. Por quê? Porque a infecção cruzada era muito grande nos consultórios de odontologia de antigamente, né? Conhecimento do dentista era um conhecimento limitado. Por que eu falo isso para vocês? Porque hoje nós temos muitos cursos, né, da área de pós-graduação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a odontologia moderna, como é que é a questão da odontologia moderna. Mas a odontologia, antigamente, a pessoa saía da faculdade e acabou. Não precisava ter o cuidado de eu vou me especializar em alguma coisa. Então, ali, ele sai o quê da faculdade? Até hoje, ele sai o quê? Um clínico geral. O que é o clínico geral? É aquele profissional que ele está apto a exercer qualquer área da odontologia, desde que ele não comete uma imperícia. O que é imperícia? Ele não ter a capacidade de fazer tal procedimento e se meter a fazer tal procedimento. Então, o que era uma coisa mais simples, uma extraçãozinha simples, ele conseguia fazer. O que não era, muitas vezes, até deixava, falava para o paciente, ó, eu não vou tirar isso daí, vai ficar, não vai ter problema nenhum. E, às vezes, o paciente passava uma vida com aquela raiz residual. E hoje, depois, eu vou falar um pouquinho para vocês do risco que o paciente corre de ficar com uma raiz residual. Mas como assim, doutor? Como o senhor sabe que isso acontecia? Porque muitos pacientes hoje, idosos, chegam para a gente com uma prótese total, né, uma dentadura, e debaixo daquela dentadura está cheio de raiz enterrada, né? O que é aquilo? O dentista não conseguiu naquela época tirar. Então ele não conseguiu, deixou para lá e colocou a prótese em cima. E aquelas raízes estão mortas, o nervo, ele não sente mais dor, mas tem bactéria, né? E colocava-se a prótese em cima e vida que segue, entendeu? Então, isso era um dos grandes problemas que a gente acaba enfrentando. Então, diagnóstico, eu conseguia fazer diagnóstico? Não, diagnóstico era extração, não tinha muita coisa para fazer, né? O que dava para restaurar, eles restauravam, né? Que existia uma restauração que ela tem até hoje, que ainda é considerada uma restauração boa, que é a restauração do amálgama, né, que é uma restauração metálica e que dura, né? E que dura 20, 40 anos na boca do paciente, né? E muitos pacientes têm ainda essa restauração de amálgama e muitos nos procuram e falam, doutor, eu não aguento mais usar essa restauração metálica, né, esse metal branco na minha boca, tal. Eu gostaria de tirar e colocar uma restauração mais moderna, tal. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, né? Às vezes, em alguns casos, a gente nem recomenda muito. Por quê? Porque a chance, né, de acabar perdendo o dente por uma restauração dessa metálica, às vezes se torna muito grande. Porque ela é uma restauração muito grande, eles fazem como se fosse um caixote, enche aquilo lá de amálgama, né? E quando a gente vai remover tudo aquilo lá,
né? Ficou só aquela casquinha do dente, porque o resto, aquilo lá preenchia tudo. Então a gente até orienta o paciente, vou mostrar para nossos ouvintes que estão ouvindo, né? Quem está conseguindo. Para eles verem isso daí, como é uma restauração de amálgama. Então isso daí é uma restauração. Para eles entenderem que muitos têm isso aí na boca e às vezes eles não sabem nem o que é essa restauração. Acha que é uma pedra, que é alguma coisa fora do padrão. Uma coisa metálica, né? Então, assim, isso daí era o que nós tínhamos antigamente, né? Era essa restauração de amálgama e a questão da extração. E pacientes com necessidade especial não se atendia, né? O dentista muitos não se sentia seguro em atender um paciente com necessidade especial. Doutor, o que é um paciente com necessidade especial? Um paciente com necessidade especial não pensa só que é um paciente autista, um paciente que não consegue se comunicar, um paciente com paralisia cerebral. Não, um paciente com necessidade especial, basta ele ter uma doença, uma diabetes, ele é considerado um paciente com uma necessidade especial. Por quê? Porque é um paciente diferenciado, é um paciente onde nós temos que tomar um certo cuidado com ele. Então, um paciente idoso, um paciente que já sofreu um infarto, uma gestante, né, um paciente que tem alguma complicação de saúde, então não se atendia, né? Então, isso era uma coisa muito complicada. E aí, o que o paciente faz? Quando estava com muita dor, sofria aquele processo lá da extração e vida que segue. Então, os riscos, né, de tentativa de acerto era muito pouco. Então, se errava muito mais do que se acertava. Então, isso acabou acontecendo o que no século XXI? Os pacientes hoje, né, e que nós falamos que nós somos um país que estamos entrando numa era aonde que nós vamos ter muito mais pessoas, né, da terceira idade com pessoas mais jovens, é o que nós estamos atravessando hoje no nosso país. Então, nós temos muitos pacientes hoje que nos procuram para fazer o quê? Para fazer uma reabilitação. Ah, doutor, eu quero tirar essa prótese da minha boca, não aguento mais essa prótese, né? Eu perdi meus dentes. E muitos chegam lá constrangidos, né? Triste, chateado, né? Com vergonha, né? E eu sempre falo, não precisa ter vergonha, não, né? Isso daí era o que nós tínhamos antigamente. E graças a Deus que a odontologia se evoluiu, mudou. Eu acho que ela sofreu, né, uma transformação muito grande, né? Muitos recursos. Os profissionais hoje, quando a gente fala em dentista hoje no Brasil, os melhores estão no Brasil, né? Por quê? Porque eles estão muito mais bem formados, né? E hoje todos os pacientes, eles não querem um dentista clínico geral. Ele quer ir numa clínica onde que tem especialistas, né? Por exemplo, antigamente, o médico clínico geral, ele fazia até o parto, né? Ele era o médico da família. Então ele atendia a família inteira. Ele atendia desde o recém-nascido, ele atendia a criança, ele atendia o adolescente, ele atendia o pai e a mãe, ele atendia o avô, ele fazia o parto da família. Era aquele médico que fazia tudo, né? Não era... E hoje a gente tem o quê? Todas as especialidades da medicina. Nós temos especialista em pé, nós temos especialista em mão, nós temos o ginecologista, nós temos o obstetra, nós temos o cardiologista, nós temos o vascular. Então, isso proporcionou o quê? Uma qualidade de vida melhor. Então, hoje, se nós estamos lá vivendo muito mais com qualidade de vida, é devido ao quê? É a toda a tecnologia. É toda a saúde que se evoluiu, melhorou, desde a questão do SUS, né? Da implantação do SUS com a Constituição de 1988, a questão da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da questão do cuidado com o meio ambiente, a questão da sustentabilidade, a questão da qualidade de vida, o lazer, o descanso, né, a felicidade, né, os bons momentos de lazer. Então, isso proporcionou o quê? Uma qualidade de vida melhor. E por isso que nós hoje estamos vivendo melhor. Por isso que os 60 hoje é os 30 de antigamente. Os 80 é os 50, 60 e assim sucessivamente. Mas para que isso aconteça, teve que passar o quê? Por algumas transformações. Então, a odontologia hoje,
né? A gente fala que hoje é uma odontologia moderna, ela passou por toda essa transformação e só para vocês não ficarem mais assustados, antes de tudo isso, vocês vão falar assim para mim, né? Doutor, mas como é que era antes do século XX? Sabe quem era o dentista? O barbeiro. O barbeiro cortava o cabelo e tirava o dente. Olha só. Então a gente vê que a odontologia, olha como que o trauma. Pensou, você passa no barbeiro, corta o cabelo, faz o bigode e tira o dente. Tira o dente. Né? Então eu vou lá no dentista, o dentista é o barbeiro. Né? Então aí já no século XX, já com tudo isso que eu mostrei para vocês, já foi uma grande mudança do barbeiro para essa época, dentista, né? Aonde que a cadeira do dentista era igual uma cadeira do barbeiro, né? Então tinha uma alavanca lá que ele levantava aquela cadeira, baixava, levantava, né? Então a cadeira do dentista era semelhante ao quê? A cadeira do barbeiro mesmo, né? Então pensa naquele barbeiro que tinha antigamente, hoje até as cadeiras dos cabeleireiros, né? É tudo mais sofisticada, confortável, né? Mas antigamente a cadeira do barbeiro era quase a mesma cadeira do dentista, né? Então, assim, sofreu essa evolução. Então, o dentista de antigamente tinha o quê? Instrumento que não era adequado, o princípio do tratamento era sempre a extração, né? Poucos pacientes tinham acesso à anestesia e hoje nós temos a sutura. Né? Hoje nós temos uma qualidade de anestésico da melhor qualidade. Sim, e o paciente sai ali suturado sem uma gota de sangue. Se ele cuspir, não sai nada de sangue. Por quê? Porque está tudo bem fechadinho. E que antigamente ele saía cuspindo o tempo inteiro. Né? Foco de dor era sempre na emergência. Tratava o paciente só quando ele sentia dor. Eu vou no dentista quando eu estou com dor. Não havia cultura de prevenção nenhuma, não se prevenia nada, né? Mas nós temos uma coisa que tinha antigamente que hoje fugiu um pouco na nossa realidade. Antigamente nós tínhamos dentista na escola, né? Mas também boa, né? O dentista na escola, muitas vezes, o que ele acabava fazendo? Extração também, né? Então, assim, não tinha aquela questão preventiva, era aquela questão também, extração, e era o básico que ele fazia, né? Hoje nós não temos dentista na escola, mas deveríamos de ter, né? Biossegurança, que eu falei para vocês, né? A questão do sistema de esterilização era muito precário, o risco de uma infecção cruzada era muito grande, como a gente ouvia isso muito também no hospital, né? O paciente foi operado, por exemplo, de uma apêndice, ele saía de lá com uma pneumonia. Por quê? Porque pegava uma infecção cruzada, ele pegava uma infecção hospitalar, saía com uma infecção de urina, né? Então era um banheiro para todos os pacientes, usavam o mesmo banheiro. Então tinha uma enfermaria lá com 10 pacientes, um banheiro para os 10 pacientes, juntava todos os pacientes junto no mesmo quarto. Então tinha o paciente com pneumonia, tinha o paciente com tuberculose, tinha o paciente com dor no estômago, tinha o paciente com dor na perna, tudo ficava no mesmo quarto. Tudo junto. Né? Então o índice de infecção hospitalar era muito grande. No dentista, o índice de infecção cruzada também era muito grande. Então a gente vê que duas coisas passaram. Hoje nós temos até a enfermaria, que a gente fala assim, enfermaria, mas é uma enfermaria com o quê? Com 2 leitos. Né? Tudo separadinho. Tudo, né? Separadinho, mesmo que seja um banheiro para 2 pacientes, mas procuram juntar os pacientes com as mesmas patologias. Não mistura paciente de cirurgia com paciente clínico. Né? E antigamente se misturava tudo, paciente de cirurgia com paciente clínico, paciente operado, estava do lado do paciente com pneumonia, né? E aí era só por Deus mesmo, pela misericórdia. Por isso que eles falam assim, eu entro vivo no hospital, não sei se eu saio. Muitas vezes não saía mesmo, né? Devido a todas essas coisas. E aí a gente vê o quê? Que tudo isso passou por uma transformação, tudo isso daí mudou bastante e hoje nós temos uma odontologia que é a melhor do mundo, né? Não tem... E a gente fala que é a melhor do mundo por quê? Porque o Hospital do Implante recebe paciente de tudo quanto é lugar do mundo. Vem paciente do Japão, vem paciente da Inglaterra, vem paciente dos Estados Unidos, vem paciente também Norte, Nordeste, Sul, vem pra gente. E principalmente os pacientes de fora falam, olha, não só a questão de que custa muito caro, né, o serviço odontológico fora do Brasil, né, mas aqui no Brasil a gente se sente mais confortável, a gente se sente aqui no Brasil mais acolhido, né, a gente chega aqui no Brasil, tem uma odontologia onde o dentista se preocupa com a gente, né, e que antigamente não se acontecia isso, né, ou por falta de preparo, por falta de formação, ou às vezes até por medo, né, então ele prestava um serviço muito
muito comum, né? E o conhecimento dele era um conhecimento limitado, né? Era aquilo lá e ponto. Ele não ia se especializar, né? Ele não se especializava, ele tinha medo da especialização. Eu vou me especializar e vou fazer só aquilo? Eu não quero deixar de ser clínico geral. Então, muitas vezes, ele tinha medo de ir para uma outra área da odontologia e que ele achava que ele não queria só fazer aquilo, ele queria fazer outras coisas, né? Mas, de uma certa forma, ele acabava nem fazendo nada, ele continuava naquilo que ele tinha, né? Naquele conhecimento básico do básico do básico. Quer acrescentar alguma coisa, doutora? Eu quero. Você falou sobre anestesia, né? E eu achei interessante você falando sobre anestesia, que a gente teve modernidade e hoje a gente ainda tem aquela política. O paciente chega na clínica, muitas das vezes está com o dente um pouco inflamado e fala, mas doutora, vai pegar anestesia? Porque ele precisa tirar o dente. Não tem opção ali de você dar uma medicação e resolver o problema dele. Não tem outra opção. Então tem que fazer a extração. Mas a primeira preocupação dele é, vai pegar anestesia, doutora? E eu falo, vai, porque hoje nós temos anestésicos de uma forma diferenciada, e anestésicos bons e anestésicos que são preparados para quando o dente está inflamado. Por quê? Justamente por causa disso. Antigamente, os anestésicos eram anestésicos diferenciados e as pessoas, ou seja, os pais dessas pessoas, os avós dessas pessoas, tiravam o dente com dor. Por quê? Eu fui lá no dentista, estava com o dente inflamado, eu senti uma dor tremenda, ele tem medo até hoje, 70, 80 anos, tem medo de dentista por conta disso que você estava falando aí. Então, hoje nós temos anestésicos super modernos. Então, se vocês forem ao dentista, tiver com algum dente inflamado, não se preocupa, porque a anestesia vai pegar sim. E tá outra bom? coisa, pessoal. Vai funcionar. Pegando o gancho aqui da doutora Roseli, é isso que muitas vezes a gente ouve. O paciente fala assim, eu tenho dificuldade que o anestésico me pegue, porque eu tomo anestesia, a anestesia não funciona. Não funciona, né? Mas é por quê? Por causa daquilo que eu falei para vocês. A qualidade do anestésico que tinha antigamente era muito inferior. E a história que se vem até hoje, né? Eu tô com um dente inflamado, eu tô com um dente infeccioso, o anestésico não pega. Pessoal, isso é conversa, isso é mito, tá? Não existe isso. Tá? O paciente foi bem anestesiado, tomou uma anestesia adequada para aquele tipo de infecção, naquela situação que ele está, não tem como ele falar que a anestesia não pegou. Porque existem várias técnicas de anestesia, né? Então, se não pegou numa técnica, vai pegar na outra. Se não pegou na outra, vai pegar na outra. O que o paciente não pode é sentir dor. Entendeu? Exatamente. Então, antigamente, se sentia muita dor, por quê? Porque o anestésico era fraco. Isso. Né? E aí? E raio-x? Como é que era o raio-x antigamente? Não se fazia raio-x antigamente. Não tinha. Né? O consultório que se fazia raio-x, cobrava-se uma fortuna, né? Para fazer um raio-x, para quê? Para chegar na conclusão que tinha que tirar o dente. Por quê? Isso mesmo. Basicamente, tirava o dente. Exatamente, doutor. Eu falo que a modernidade da odontologia hoje tá, assim, excelente, porque hoje nós temos, quando você começar a falar, nós temos equipamentos, nós temos máquinas, nós temos N coisas que veio se modernizando e que hoje os pacientes não precisam mais ter medo de ir ao dentista, não precisam mais ter medo, ter aquele susto e tudo mais. Por quê? Porque a modernidade chegou e, graças a Deus, as coisas evoluíram. Não é isso aí? É isso daí. É então, isso agora, mesmo. falando um pouquinho mais sobre a evolução da odontologia, pensa uma coisa, uma profissão maravilhosa que é ser dentista, onde que nós temos hoje todos os tipos de consultório, nós temos a clínica das clínicas das melhores, nós temos os consultórios mais simples, nós temos o consultório mais equipado, mas todos eu posso garantir para vocês, como professor de odontologia que sou, todos saem muito bem preparados, seja qual a clínica que o dentista vai trabalhar, ou vai ser qual a clínica que ele vai montar, o consultório que ele vai montar, você pode ter certeza que ele está muito mais bem preparado hoje, né? Ou então aquele dentista mais velho, ele correu atrás de se especializar, de se preparar, né, para o mercado de trabalho hoje, que se torna um pouco mais exigente. Então, falando um pouquinho agora sobre a odontologia moderna, a gente já ouviu falar de todas as coisas ruins, porque tudo isso aí, eu acredito que muitos que estão nos ouvindo já viu um consultório desse, já passou por uma experiência dessa, agora vocês vão conhecer o que hoje nós temos de melhor. Então, por exemplo, na odontologia do século XXI, nós temos alta tecnologia. Primeira coisa da alta tecnologia, nós temos o quê? O uso de radiografias digitais,
scanner 3D, tomografia, ressonância magnética. Então, olha só, né, a evolução que nós tínhamos antigamente, que não tínhamos nada, e hoje nós temos o quê? Radiografias digitais, scanner 3D, raio-x panorâmica digital, tomografia, né? Tudo isso aí é um avanço que do século XXI. Planejamento virtual. Olha só, pessoal, o que é um planejamento virtual? É um tratamento, por exemplo, de implante, né? Um tratamento de ortodontia, uma cirurgia guiada do implante, onde que eu não preciso fazer nenhum corte, não tem nenhum sangramento. Eu coloco o implante ali sem fazer nada, não sangra nada, né? Que é o quê? Que a gente fala que é uma cirurgia guiada. Isso mesmo. Né? E temos o quê? Por computador. Então, é uma situação hoje que a gente vê que é muito moderno. Então, você ter um recurso tecnológico, um recurso, né, guiado, um recurso onde... Mas quanto que isso vai custar, doutor? Muito barato. Eu posso garantir para vocês que hoje todo dentista vai tanto trabalhar com cartão de crédito, vai trabalhar com boleto, vai trabalhar com financiamento, vai financiar seu tratamento. Isso Por quê? mesmo. Porque o Hospital do Implante, né, hoje o nosso programa é patrocinado pelo Hospital do Implante, e o Hospital do Implante que nos paga para poder fazer toda essa parte de publicidade deles, né? Então, o que hoje o Hospital do Implante tem? Alta tecnologia, em planejamento, de especialidade, de tudo que vocês possam imaginar, tem no Hospital do Implante. É que eu sempre falo, o Hospital do Implante tem, primeira coisa, estacionamento. Isso é importante? Claro que é Demais, importante, a conta. porque onde que eu paro o carro hoje? Né? Eu paro meu carro na rua, eu tô ali no dentista desesperado, se eu vou sair do dentista, meu carro tá lá onde que eu parei. Parar no estacionamento, muito caro, né? Deixar no lugar que não consegui ir lá, a zona azul, acabo sendo multado, né? Então, olha quanto risco que eu tenho. Então, ter um estacionamento na clínica já é um ponto extremamente importante. Segunda coisa que o Hospital do Implante tem de diferencial, térreo. A questão da acessibilidade. Cadeirante, né? A gente Cadeirante, atende. idoso, Isso. banheiro, infraestrutura, né? Eu tenho tudo que é de imagem, de tecnologia que eu falei agora para vocês, né? De alta tecnologia para fazer um bom diagnóstico. Eu posso entrar ali e já sair fazendo, não preciso pegar um pedido para ir lá fora, procurar uma radiológica, fazer meu exame, fazer a minha imagem, levar de volta para o meu dentista. Lá no Hospital do Implante eu tenho tudo isso, entendeu? Então, eu chego lá, em matéria de tecnologia, tenho tudo. Então, é o local que eu chego, faço lá meu raio-x, eu faço minha panorâmica, faço lá minha tomografia, eu faço tudo lá no Hospital do Implante, né? E toda a tecnologia 3D. Planejamento virtual nós fazemos também. Então, isso, a cirurgia guiada, também realizamos cirurgia guiada. Então, tudo isso daí é o nosso diferencial que nós temos, né? Exatamente. Prevenção A gente e faz estética, muito. né? Educação em saúde bucal, desde a infância. Isso é uma das coisas, né? Que a doutora Roseli está aqui do meu lado, e que é o carro-chefe da doutora Roseli. Ela atende criança, né? Então, o que ela gosta muito de fazer? A parte preventiva. Né? Então, ela ensina lá, sabe, como é que escova, como é que passa o fio dental, como é que é. Se ela já observa que vai precisar de aparelho, já orienta a mãe, o pai, a avó, Usar a o tio, aparelho, né? olha, vai ter que usar o aparelho, né? Então, assim, nada de coisas assim exorbitantes que o paciente fala, poxa, não posso estar pagando, né? Então, hoje, uma manutenção, R$130 é menos de um lanche do McDonald's, na mão de uma Sim. especialista que fez lá 5 anos de faculdade, estudou mais 4 anos de ortodontia, né, que estuda até hoje, porque A gente nós nunca para de nunca estudar. para, nós sempre estamos estudando, eu, doutora Sim, Roseli, com toda a equipe certeza. sempre está estudando, e Não eu sempre para. falo, o dia que você parar de estudar, pode se aposentar, porque Né? tudo está mudando. Né? Toda a tecnologia muda muito. O que a gente usava um ano atrás, hoje a gente já usa outro, né? Então, se não vai acontecer o quê? Aquele dentista que a gente estava falando no início do programa, né? Aquele dentista onde ele só trabalhava com a técnica de extração, nada mais. E isso a gente não quer. Então, a gente quer o quê? Oferecer o melhor para o paciente. Isso E para mesmo. oferecer o melhor para o paciente, nós temos que estudar. E todo esse estudo leva o quê? Numa manutenção de R$130. Olha só.
né? E é muito caro? Claro que não, imagina. né? Então, assim, é um lanche, né? Vai Que lá no você está lá McDonald's, às vezes você e que gasta mais. está cuidando da sua saúde, onde vai alinhar seu dente, vai melhorar a sua classe. Em vez de você fazer uma cirurgia ortognática, a orto pode levar aquilo lá sem precisar sofrer esse trauma de uma cirurgia. Então, é tudo de bom. Então, Muito a importante, educação em saúde na infância é muito bom. E o Hospital do Implante ainda faz uma coisa melhor, né? Ele sai do Hospital do Implante e vai na comunidade ensinar as pessoas carentes. Isso eu acho fantástico. Orientar, né? Né? Vai fazer desde o tratamento, às vezes o que precisa fazer, a pessoa não consegue ir numa UPA, não tem recursos financeiros, o Hospital do Implante faz isso gratuitamente. E a doutora Roseli faz toda a parte de orientação, a parte curativa, eu também faço, né? Eu falo porque isso daí é os olhos e a pupila dela, né? Odontologia estética, né? De alta complexidade. Então, hoje, não só a questão de botox, a questão de preenchedores, a questão de vai fazer seu implante, vai mexer lá naquela ruguinha que você tem, aquele bigode chinês, né? Você vai olhar no espelho, ficar contente, passar um fio de sustentação, Isso melhorar mais. Por quê? Porque hoje você quer olhar no espelho e quer se sentir bonito, né? A idade vai chegar para todo mundo? Vai, mas vamos retardar ela. Para que ela tem que chegar cedo? Não é verdade? Antigamente ela chegava cedo, 30, 40 anos, não é verdade? Deixa ela chegar depois dos 100, não é verdade? Então vamos segurar o que dá para segurar e deixar ela bem longe da gente, né? Então, a questão estética hoje é uma coisa muito bacana. Então, a questão do clareamento, né? Nós temos um diferencial lá no Hospital do Implante, que é o clareamento a laser. Sim. Muitas vezes o paciente pensa, né, que usar um foto ali, está usando um laser. Não, laser de verdade mesmo, né? Fazer um clareamento com laser de verdade. Você que está nos ouvindo, às vezes tem o convênio, o seu convênio cobre o clareamento, e muitas vezes você chega lá e nem sabe que o convênio cobre o seu clareamento. Então, bacana. O Hospital do Implante atende tanto particular quanto todos os convênios. Então chega lá e fala assim, olha, o meu plano cobre um clareamento, se cobrir você pode ter certeza, vai ser o clareamento melhor que você já viu na sua vida, né, de alta tecnologia. E hoje nós temos o que está na moda hoje, que eu acho que não só porque está na moda, mas eu acho que você dá um sorriso, você olhar no espelho, ver aqueles dentes bem branquinho, a questão das facetas. Né? O que antigamente era muito caro, hoje já é bem acessível para todo mundo, né? Moderno, não vai desgastar dente, não vai, mas doutor, mas isso aí não vai ter que acabar com meus dentes para poder fazer? Não, isso era coisa do passado. Hoje não, hoje não vai mexer em nada no seu dente, vai aplicar, né? Que é aplica ali a resina importada de melhor qualidade, vai deixar ou seus se quiser dentes fazer também de resina também, de porcelana. Direto do protético, e você só vai colar aquela capinha por cima do dente para ficar maravilhoso. Bonita também, ou né? também a porcelana, né? Porcelana. Que normalmente, doutor, os artistas aí, a maioria deles fazem porcelana, né? Eles gostam. E que de também não é. E que também não é uma coisa também, né? Fora não é uma do coisa comum. também fora do comum. E o Hospital do né? Implante também faz com boleto, com cartão, forma de pagamento. Conversa lá, chora com a doutora, que ela sempre vai dar um desconto, né? Olha Harmonização. Só, coloca pra mim, Celso. Harmonização. Pessoal, todo mundo que vai procurar a doutora Roseli pode chorar para ela. Você pode ter tá certeza que você não vai sair se não foi feito um bom negócio. A doutora Roseli é uma pessoa que você pode sentar com ela vai encontrar uma solução para o seu problema, né? Então, hoje, e outra coisa, pessoal, olha só, o Hospital do Implante financia seu tratamento, às vezes, até em 82 parcelas. Qual o local que faz isso? Nenhum, né? Então, veja bem, então tem várias opções, só não vai quem não quer. Harmonização orofacial, ortodontia com alinhamentos daqueles lá invisíveis, lá que você nem vê. Invisalign, né? Então, a doutora Roseli faz tudo isso. Humanização e conforto. Isso, pessoal, é uma coisa extremamente importante, né? E eu sempre falo isso. O que acontece muitas vezes, o pessoal fala, poxa, aquele hospital lá é bom, né? Mas o que é bom naquele hospital? Eu fui muito bem recebido, começou lá pela recepção, uma enfermagem acolhedora, né? Eu cheguei lá meio com desespero, mas fiquei confiante, saí de lá contente. O Hospital do Implante é a mesma coisa, né? O Hospital do Implante hoje tem toda uma equipe acolhedora, e isso faz a diferença. Porque se você chega com aquele trauma, com aquele medo, com aquele desespero, você vai encontrar o quê? Uma pessoa que vai levar você numa sala, vai servir um café, vai bater um papo com você, vai acolher você. Então, hoje nós temos isso, né?
anestesia computorizada, sedação consciente, que a doutora vai falar um pouquinho sobre o que é uma sedação consciente, né, que ela é especialista nisso. Isso faz uma diferença imensa, porque às vezes tem aquele paciente, por tudo que a gente está falando, de melhor qualidade, tecnologia, ele tem aquele trauma, que eu falei para vocês no início do programa, né, do século XX, aonde que ele sofria, né, o procedimento sem anestesia, ou com uma anestesia fraquinha, e ele sentia tudo. Então, quando ele chega lá, ele tem desespero, né? E hoje nós temos o quê? A sedação consciente. Doutora, fala um pouquinho sobre o que é a sedação consciente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a sedação consciente. Nós temos 2 tipos de sedação consciente. Uma é pela medicação, né? E ali a gente tem a anamnese do paciente, vamos analisar o que ele vai poder tomar, né, de medicação, para a gente poder cuidar desse paciente, tanto seja adulto, seja criança. Aí a gente faz uma análise e vê o que a gente pode fazer de medicação para essa criança poder relaxar. Não vai dormir 100%, né? Ela vai estar ali meio que dormindo e acordada. Quando a gente falar com ela, ela vai responder a nossa voz. Porém, ela vai estar bem relaxada de uma forma tal a qual ela não tem a força para se mexer, ela não tem ali, não tem como ela tomar atitude, porque o corpo dela vai estar muito relaxado mesmo. E aí nós temos o óxido nitroso, né, doutora? Que logo em breve a gente vai ter lá na clínica, né? Então, o óxido nitroso, ele é muito bom, é um gás maravilhoso, né? A gente faz ali, coloca ali nas pessoas, tem um tempo certo, tem um controle certos. E essas pessoas, elas também relaxam, mas vão ficar respondendo a nossa voz. Então, se eu preciso que ela abra a boca, eu vou pedir para ela abrir a boca. Se eu preciso que ela faça alguma coisa, eu vou pedir para ela fazer. E ela vai responder. Embora ela esteja sedada, mas ela está consciente do que está acontecendo ali com ela. E aí nós temos a sedação, doutor, que é inconsciente, que é aquela sedação onde o médico vai lá no consultório e ele vai sedar o paciente diretamente na veia. Esse paciente, ele vai dormir de verdade, ele vai apagar e ele não vai saber o que houve com ele, não vai saber o que aconteceu com ele de jeito nenhum. Ele vai acordar e ele vai achar que tem 1 minuto que ele dormiu. Por que ele vai achar que tem 1 minuto que ele dormiu? Porque é uma sedação inconsciente. Então, ele não sabe o que aconteceu com ele, não sabe o que houve, não sabe nada. E aí ele vai acordar e vai falar assim, puxa, vamos fazer o procedimento? O procedimento já foi feito. Como acontece lá na clínica de vez em quando, né? E quando é consciente, não. É lógico que a maioria das vezes, principalmente criança, depois eles não lembram realmente o que houve, né? Quando chega em casa, tem o processo de dormir ali, né? Porque tá sedado, tá com medicação. Às vezes fala assim, ai mãe, eu não lembro o que aconteceu. Ou fala com o pai que não lembra o que aconteceu. Mas ele, na hora da sedação, ali, na hora do tratamento, ele estava consciente do que estava acontecendo. Então, ele sabia que a gente estava mexendo na boca dele, ele sabia que a gente estava fazendo uma restauração, porque ele ouvia o barulho do motorzinho, ou uma extração, porque a gente estava aplicando anestesia e ele sentia que a gente estava aplicando anestesia. Lógico que essa dor diminui muito, mas você sente quando a agulha entra ali, não tem como você não sentir. Então, é uma sedação a qual esse paciente, ele vai estar sabendo o que está acontecendo, mas de uma forma tão relaxada que ele não vai se preocupar com o procedimento que vai ser feito na boca dele. Quando terminar ali, ele vai para casa e vai ficar tranquilo. No outro dia, ele vai acordar bem, vai estar bem e vai ficar bem. E isso, aproveitando o que a doutora Roseli está falando, pessoal, por exemplo, no caso de criança, do acompanhante, sempre vai ter um acompanhante junto com ele na sala. Sim, tá? Tem que ter, o pai, a mãe. O acompanhante ali vai estar com ele na sala. E depois, nesse momento, ele está aqui, ele está monitorizado. Sim. A gente controla a pressão, frequência cardíaca, tudo isso, né? Exatamente. E depois do término, tem uma salinha, né, com uma poltrona maravilhosa. A gente leva para lá, deixa lá um pouquinho. O paciente só vai sair da clínica a hora que ele estiver totalmente consciente e bem, senão ele não sai. Isso, né? Mesmo. Então, tudo isso daí é o nosso protocolo de segurança. Então, o Hospital do Implante hoje, ele tem um dos melhores protocolos de segurança do Brasil. Isso. Com relação a esse tratamento que nós estamos desenvolvendo. Tem pessoas que chegam lá na clínica, doutor, e eles falam assim, nossa, doutora, eu não consigo nem sentar na cadeira. Até para eu sentar na cadeira eu tenho dificuldade. Aí a gente conversa, a pessoa senta, a gente faz a análise da boca, você tem que fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Eu falo assim, sedado. Não tem o que fazer.
Por quê? Porque eu sei que aquele paciente, se não tiver uma sedação, ele não vai deixar nem sequer eu colocar ali um motorzinho na boca dele para fazer uma restauração. Então, já teve vários pacientes que eu tive que sedar para fazer a limpeza, para fazer a restauração, porque o medo dele é extremo. E isso pode acontecer. E muitos a gente ceda na hora da cirurgia, né? Tem alguns pacientes que a gente ceda, eles falam, nossa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi fazer a cirurgia sedado. Por quê? Porque aquilo deu um conforto para ele muito grande. E ele, quando chegou em casa, ele se sentiu muito bem. Porque aquele conforto que ele teve na clínica, ele não teve mais medo, ele perdeu o medo. Porque chegou lá, às vezes, tão ansioso, fala, meu Deus, que ansiedade que eu estou. Às vezes até chega suando, né? Você sabe muito bem que às vezes tem paciente que chega lá, que você sai lá e fala assim, ai, doutor, vai demorar muito. Por quê? Fica com medo. E aí começa a suar, Celso. Mas aí, a partir do momento que eu dou a medicação, a pessoa relaxa, aí senta na cadeira do doutor Roberto, até dorme. Dorme a cirurgia inteira. Doutor Roberto, às vezes, assim, abre a boca, a pessoa abre, depois fecha, sabe, ali. E tá dormindo, né? Porque ele relaxou, ele percebeu que ele está num ambiente confortável e relaxado. Então, o que eu indico para esses pacientes que são muito medrosos, que têm medo ao extremo, é isso. Fazer uma sedação para que eles possam ter conforto e conseguir realmente fazer o tratamento odontológico. Porque tem paciente que, por conta do medo, acaba destruindo toda a boca, doutor. Chega assim na clínica numa situação tão crítica, tão, sabe, complicada, que você fala, a única coisa que você tem agora de opção é extrair tudo e colocar uma prótese e futuramente fazer um protocolo. Não tem mais o que fazer. E por isso que eu, né, devido a tudo isso que a doutora Rosília está falando, por isso que eu fiz, desde a abertura do programa, hoje nós tiramos o nosso programa para falar um pouquinho sobre a odontologia de antigamente e a odontologia de hoje. Isso o que mesmo. mudou de antigamente para hoje? Porque muitas pessoas acham que a mesma coisa que funcionava em 1980 e 1990 é o que funciona hoje em 2025. Então, eu acho que é muito importante para vocês, né, que está nos ouvindo, saber da mudança e da importância de ir ao dentista, né? Então, Isso por mesmo. exemplo, a questão, nós estamos falando um pouquinho sobre a questão da anestesia hoje moderna, né? A questão do ambiente acolhedor, do atendimento empático, né? Isso é muito importante e nós fazemos isso no Hospital do Implante. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante, né? Que eu falei para vocês que antigamente tinha a questão da infecção cruzada. Hoje nós não temos mais. Por quê? Porque nós temos uma biossegurança hoje e a nossa ética, né? Exatamente. Então são os protocolos rigorosos com relação à esterilização, à higiene, o uso de EPI, luva, máscara, avental. Então quem está nos ouvindo, muitas vezes, né? Vocês lembram que antigamente o dentista atendia você sem usar luva. Só com a mão. Ele lavava a mão, vinha lá e colocava a mão dele dentro da sua na boca. boca lá. Né? Então, isso é uma coisa que, querendo ou não, acabava levando contaminação de um paciente para o outro. Então, hoje, a questão do IPI, a questão da biossegurança, né? Da questão, o paciente chega lá, você está calçando uma luva na frente do paciente, você está pegando um material esterilizado que você abre na frente do paciente, todo o procedimento, isso é o quê? É uma segurança para você não adquirir uma hepatite, para você não adquirir uma infecção cruzada, né? Uma contaminação dentro de um consultório odontológico. Então, isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito. Então, o protocolo de biossegurança, ele é seguido à risca. Rigoroso. Né? E a gente é muito cuidadoso com relação a isso. Pra você ter uma ideia, a gente tem que fazer teste toda semana no autoclave, Celso. Saber se toda o autoclave semana está esterilizando corretamente isso ou está não. funcionando. Porque se algum daquele teste der errado, a primeira coisa que a gente tem que fazer, chamar a pessoa responsável que cuida da autoclave para que essa pessoa venha e faça a manutenção. Porque eu não posso esterilizar material se não der certo o teste. E aí a gente usa os materiais que estão esterilizados, né? Que passou por esse processo, a gente suspende o atendimento. Suspende tudo. Né? Ou então a gente tem uma outra autoclave que não é tão potente quanto a outra, mas tudo dentro da questão das normas de segurança, né? Porque elas têm capacidade, todas as autoclaves hoje têm capacidade para X litros, então a gente tem desde a menor até a maior. Então se der problema com uma, a gente tem a outra, diminui um pouco o atendimento, remarca alguns pacientes. Reduz, poder, né? Reduz, para poder fazer e ter um atendimento de qualidade e de segurança. Outra coisa também hoje, moderno hoje, a gente fala da multidisciplinariedade. O que quer dizer isso, né?
atendimento integral com outros profissionais de saúde. Por exemplo, né, a odontologia integrada junto com a fonoaudiologia, a odontologia integrada com a fisioterapia, a odontologia integrada com a medicina, né, a odontologia integrada com a nutricionista, né? Então, isso é uma das coisas que antigamente não tinha essa integração. O médico trabalhava lá independente, o dentista trabalhava independente, o psicólogo trabalhava independente. Então, hoje, a equipe multiprofissional reúne o quê? Todos os profissionais em prol do paciente. Então, se o paciente precisa de uma avaliação médica, se o paciente, então, o dentista entra em contato com o médico, a conversa do médico com o dentista. E muitas clínicas odontológicas têm médico, muitos dentistas hoje já são médicos. Então, isso passa uma segurança melhor para o paciente, né? Então, eu estou numa clínica onde o meu dentista é médico, eu estou numa clínica onde que tem um médico também trabalhando junto com o dentista, o dentista tem uma integração junto com aquela clínica médica. Então, isso é uma coisa que mudou muito. Onde já se viu, mas eu sou só dentista, não quero ser médico. Mas hoje, a própria necessidade hoje de você dar um atendimento diferenciado, o dentista hoje está se aperfeiçoando, como eu falei para vocês, das questões das especialidades. O dentista nunca para de estudar. Ele sempre está estudando para quê? Para ter conhecimentos novos, para levar qualidade, para levar um melhor tratamento para você. Exatamente. Então, a multidisciplinaridade é importante o quê? O atendimento com as outras especialidades, né? A integração junto com o dentista das outras especialidades. E uma coisa também hoje, pessoal, que você que está nos ouvindo, que tem um convênio médico, né? Ou seja ele Prevent Senior, qualquer um, nós podemos se deslocar da clínica e fazer seu procedimento lá dentro do hospital. Eu me sinto mais seguro lá dentro do hospital, porque, doutor, eu já tive um infarto, olha, porque minha glicemia, ela sobe do nada, e eu vou me sentir mais confortável fazer lá no hospital. Nós mesmos, eu e a doutora Roseli, vamos se deslocar de lá do Hospital do Implante, vamos até o hospital, no centro cirúrgico do hospital. Se preferir que o médico faça a sua anestesia lá, o médico vai fazer a sua anestesia, e quando você acordar, o procedimento está feito. Então, isso também é nova tecnologia hoje no século XXI, né? O dentista se deslocar do consultório e fazer seu procedimento lá dentro do hospital. Eu quero fazer meus implantes lá dentro do hospital. Eu posso? Pode. Eu posso fazer meus implantes lá dentro do centro cirúrgico? Pode. Entendeu? Então, tudo isso é você que decide, né? Aí eu quero falar um pouquinho hoje para vocês com relação à formação, né, do nosso dentista, né? Então, o dentista clínico geral, foi o que eu falei para vocês, ele tem conhecimento de todas as disciplinas da odontologia. Então, todas as áreas da odontologia, o dentista hoje, quando ele sai da sua formação, ele tem conhecimento, ele teve essa disciplina. Então, endodontia, cirurgia, periodontia, né, paciente com necessidade especial. Hoje a harmonização facial já é uma matéria já curricular do curso de odontologia obrigatório. Mas ele tem o quê? Ele pode fazer esses procedimentos desde que ele se sente seguro, né, de fazer. Porque se ele não se sentir seguro, ele vai cometer o quê? Uma imperícia, né? Ele não tinha aquela habilidade para fazer tal procedimento, tá? Ele não tem uma habilidade para poder fazer uma harmonização facial e ele fez e o paciente ficou descontente, né? Então, isso acaba acontecendo o quê? Uma imperícia, né? Ele foi fazer uma extração no paciente e teve uma fratura mandibular, né? Quebrou a mandíbula do paciente. Por quê? Porque colocou muita força. Precisa fazer força para tirar um dente? De forma alguma, pelo contrário, não se pode fazer força. Doutor, o dentista subiu em cima de mim, 2 dentistas subiram em cima de mim para tirar meu dente que saiu com muita força. Um risco muito grande que ele correu. Por quê? Porque isso não pode acontecer, né? Então, hoje, nós temos o quê? Especialidades. Então, quem é o especialista hoje para fazer cirurgia mais complexa? Bucomaxilofacial, né? Quem faz implante? O bucomaxilo faz implante? Não deve. Quem faz implante? O implantodontista. Ele é o especialista para poder fazer o implante. Ortodontia. Quem faz orto? O ortodontista. Doutor, eu sou clínico geral, sei fazer orto. Meu Deus do céu, né? Então, quem tem que fazer isso? A especialidade da ortodontia, né? O canal. Muitas vezes o clínico geral faz o canal, mas aquele canal mais complicado, aquele canal de um dente de molar, quem é indicado? O especialista
né? canal. E em canal. Então, assim sucessivamente. Então, a odontologia hoje, né? Nós falamos do início, né? Que era só aquele método de extração e nada mais. Hoje nós temos o quê? Várias especialidades, aonde que vai levar o quê? Uma qualidade de atendimento seguro para o paciente. Não que às vezes aquele dentista não faça uma parte clínica, ele pode até fazer também, mas ele é especialista naquela área. Então, ele vai executar alguma coisa clínica e ele vai fazer a especialidade dele, né? Que é o quê? Ou ortodontia, ou periodontia, ou endodontia, ou então tem aquele lá que só faz aquilo mesmo e pronto. Acabou. Né? E nós também temos no Hospital do Implante alguns especialistas que só faz aquilo mesmo, né? E isso acaba levando o quê? Acaba levando uma certa segurança para o paciente. Por quê? Porque ele é especialista naquela área. É igual você. Eu estou com um problema no coração. Eu vou procurar um clínico geral que tem experiência em coração? Não, eu vou procurar um cardiologista. Né? Eu vou procurar um médico, estou com dor no estômago, eu passo no clínico. Você pode passar no clínico, ele pode dar uma medicação, se for uma coisa mais leve, ou então ele pode encaminhar você para um gastro, né? E assim sucessivamente. A odontologia, exatamente a mesma coisa. Então, meus queridos ouvintes, eu queria aqui, né, agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo. Uma pessoa aqui, olha só, a doutora Adriana Leitão, ela está no Maranhão. Olha que chique. Está dando os parabéns para a gente. Adriana, obrigada. Foi muito proveitoso, né, esse programa de hoje, levou bastante conhecimento com relação à odontologia, obrigado, né? E todos que estão nos ouvindo, né? Eu acho que esse... Tinha uns alunos teus aqui, te ouvindo hoje, falou, meu professor, tal. Eu falei, que legal. Então, eu acho que é Rian o nome dele, tinha mais uns outros aqui te ouvindo, tá bom? Maciel Soares está aqui nos ouvindo também. Marcial, Mônica obrigado Meira, aí, Marcial Silene também. Oliveira, Antônio Lenilton, tinha bastante gente aqui nos ouvindo no instante, isso que tava aparecendo, mas tem hora que some tudo do meu Face. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, né, doutor? Exatamente. Todo o programa estão aí ligadinho conosco, aprendendo mais sobre a odontologia, aprendendo mais sobre saúde, podendo também melhorar a sua saúde através desse programa aqui, porque eu tenho certeza que esse programa é um programa que faz a diferença na sua vida também, com relação à sua saúde. Porque tem muitas coisas que você ouve aqui que você fala, olha, eu não fazia isso, da agora em diante eu vou mudar. Eu vou começar a fazer. Para quê? Para eu ter uma saúde melhor. Exatamente. Então, a saúde começa pela boca. E hoje, para nós chegarmos aos 100 anos, nós temos que ter qualidade de vida e saúde, né? Não adianta a gente se chegar lá também com uma sacola de remédio carregando a gente. Não dá, né? de jeito nenhum. nenhum. E aí, é o que vocês têm que fazer, o quê? Procurar seu dentista. Quer ir lá no Hospital do Implante? Onde fica? Avenida Delfinópolis, 416, bairro Cidade Seródio, 10 minutos do Aeroporto Internacional daqui de Guarulhos, próximo do bairro São João. Você vai chegar lá, vai ter uma equipe para te recepcionar, vai conhecer a doutora Roseli, que dá uns orçamentos bacana, divide, facilita, também. sabe, o que você precisar. E também temos a questão social, viu, pessoal? Quem está nos ouvindo, olha, doutora, eu não tenho condições mesmo, pode ir lá, que nós também temos a parte social do Hospital do Implante, vai te dar seu atendimento, vai fazer o que tiver que fazer, entendeu? E o dia que você tiver, como puder, a gente ajuda e a gente vai fazer, tá bom, pessoal? Então, eu acho que não é só a questão, eu acho que esse programa aqui, ele leva para casa de vocês, leva conhecimento para vocês, né, com relação à saúde, né? E conhecimento. Queria também agradecer também a participação de todos, o Dr. Salatiel, tem umas clínicas odontológicas. O Celso estava ligadinho também hoje com a gente. O Celso lá da Praia Grande, também um grande dentista lá na Praia Grande. Mandar um beijo para Adilson, que ele pediu para mandar um beijo para ele, Adilson Lara. Adilson. Falou que é meu ouvinte, então tem que mandar um beijo para ele. Dr. Rayan também. Também, né? O consultório dele é lá em Santo André. Né, bacana, obrigado aí de você ter prestigiado o nosso programa e também faço um convite também para você vir aqui também na rádio, né, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, aí como é que é a questão aí em Santo André, vem aqui bater um papo com a gente e levar conhecimento também para os nossos ouvintes. Minha mãe que não deixa de estar ligadinha também com a gente, Celso, tá sempre ligadinha aqui conosco. Então, pessoal, estamos encerrando, né, doutora? Pena, já acabou, né? Foi uma pessoa muito rápida, né? Nossa, muito rápido. Então, até a próxima terça-feira. Com o programa Converse com o Doutor. Então, uma boa noite a todos. Beijo, boa noite, beijão no coração. Até terça-feira. Tchau, tchau, gente.